Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2025 e é a última questão. Então, só para avisar, essa questão ela é bem difícil de geometria espacial, não é uma questão fácil. A proposta dessa questão a resolução que eu vou fazer é a resolução mais próxima do ensino médio que eu tenho, mas assim, eu vou deixar claro que é o desafio do desafio do desafio, mas eu não vou utilizar fórmula nenhuma. Eu vou fazer toda a figura, toda a imaginação dessa figura com o máximo de precisão possível, em que de um lado a gente vai mostrar um pouco a intuição do que está realmente acontecendo, e do outro lado a gente vai ver que figura é exatamente, tá? Mas usando também um pouco de matemática nisso aqui. E o legal da maneira que vai resolver aqui, desse jeito, vai ter resultados que nunca provavelmente teria na cabeça de vocês se não fosse instigado o suficiente. Pelo menos na minha cabeça nunca esteve. Eu só pensei nisso quando eu fui resolver essa questão, principalmente para preparar essa aula. Então, vamos começar. Então, solução bem pé no chão, sem fórmula nenhuma, só com geometria. Então, começamos. Geometria básica mesmo. Calcule a área da projeção ortogonal de um cubo de aresta 2 sobre um plano perpendicular a uma das diagonais do cubo. Então, o que está acontecendo? Já fiz o cubo aqui. Nós temos essa diagonal, uma das diagonais principais. E o que ele está pedindo é o seguinte. Eu vou esticar um pouquinho essa diagonal e eu vou criar um plano perpendicular a essa diagonal. E pensa o seguinte, pensa que vamos continuar nossa vida aqui. Nós temos um sol lá longe e estamos iluminando isso aqui. Vai sair uma em que os raios são paralelos a essa diagonal aqui. E o que vai acontecer é que no anteparo, ali lá embaixo, vai ter uma sombra. Tá? Que eu não sei quem é. O que está acontecendo, o que ele está pedindo na questão é calcule a área dessa sombra. Tá? Então é isso que está dizendo. Do jeito que está aqui, nunca vai conseguir desenhar essa figura. Tá? A gente sabe que isso aqui é o centro por causa das simetrias que vai ter essa figura. Né? A diagonal ela divide em dois triângulos iguais, vamos dizer assim. Né? Em dois triângulos não, em dois pedaços de cubos iguais. Divide bem ao meio, né? Então, por simetria, isso aí tem que estar no centro. Mas, enfim, como que agora a gente vê uma coisa dessa? Que figura é, né? Então, a ideia principal é o seguinte. Quando a gente vai desenhar, a gente tem que desenhar no chão, né? Pensa como a gente consegue visualizar. Então, para a gente evitar o máximo possível de projeção, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse cubo, pensa como um dado, né? Com seis faces. E o que a gente vai fazer, olha, eu vou equilibrar o dado verticalmente num dos vértices, de modo que o dado consiga atingir o máximo de altura possível. Então, eu vou girar esse dado, então vou chamar isso aqui de G, e isso aqui de H. Tá? E de modo que fique totalmente verticalizado. O que a gente vai fazer? Aqui vai estar o nosso H, e aqui vai estar o nosso G. Então, agora a gente vai desenhar as duas faces adjacentes ao cubo. As duas faces adjacentes a H. Os dois lados, né? Na parte de baixo. Opa. Então, deixa eu tentar aqui desenhar, pelo menos com um pouco mais de intuição. Então, vou dar os nomes aqui. Olha, vou chamar esse vértice aqui. Então, deixa eu dar um nome aos bois aqui, né? Vou chamar esse vértice aqui de A, depois vocês vão entender por quê. Esse vértice aqui de B. Aqui eu vou chamar de C, E. Tá? A, C, E, G. Os do lado. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu prefiro, olha, o C, o lado oposto vai ser o D. E o lado oposto disso aqui vai ser o... o lado oposto do E vai ser o F. Tá? Eu estou falando, ó, as diagonais grandonas são AB, CD, EF, GH. Tá? Que eu acho que fica mais fácil visualizar. Pelo que a gente vai querer, porque eu vou trabalhar muito com essas diagonais. E vamos ter
esses dois aqui. Então só vou explicar o que está acontecendo. Primeiramente, esses dois lados aqui, um vai ser o C e o outro vai ser o F. Além disso, agora esses dois lados aqui vão ter alturas, tá? Então ele vai ter distância. Esse aqui é o único ponto que está encostando no chão. E esse ponto aqui, o lado oposto ao H, é o ponto mais alto da face de baixo. Além disso, eu vou girar o cubo de modo que esse pedacinho aqui, ou seja, eu tenho direito a falar, isso aqui é uma das pontas, eu tenho direito a falar que essa ponta H é o que vai estar mais à frente, ou seja, os três vértices, aqui ó, então deixa eu desenhar aqui rapidinho. Aqui vai ter o nosso... Aqui vamos dividir a parte da frente como se estivesse vindo mais para a tela. Tá? Essa aqui é a parte frente. E essa aqui é a parte de trás. O que eu estou dizendo para vocês é que eu estou trabalhando com F, C e A na parte de trás do meu anteparo. Ou seja, os três vértices, o que vai acontecer é o seguinte. Então agora pensa que eu tenho um plano lá mais embaixo. O que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou pegando, esse aqui vai ser o nosso centro, tá, da nossa figura. E o que eu estou dizendo é que o F vai estar num lado, o C ele vai estar no outro, e o A ele vai estar tudo isso no outro lado. Analogamente, então repare, isso aqui é a diagonal principal. Então, o que acontece é que quando eu tentar pegar o vértice B aqui, ó, fazer o segmento HB, ele tem que estar mais ou menos para esse lado aqui. Ó. Ele tem que estar muito longe do A. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Agora, os três vértices aqui ficaram na parte de trás. Os três vértices da parte de cima, na verdade, eles vão ter que ficar na parte da frente. Tá? Então, eu vou fazer aqui um desenho um pouco torto. Tá? Então, o que está acontecendo é o seguinte. Aqui está o nosso G. Esse vértice aqui é o nosso E. Esse vértice aqui é o nosso D. E esse, o oposto do G, é o nosso B. E o que está acontecendo é que quando a gente for unir, vai ficar uma figura um pouco torta, mas por causa das projeções, desse jeito aqui. Tá? Nesse caso agora, o que vai acontecer aqui, o ponto G é a nossa parte mais alta do nosso cubo, da face de cima, e o ponto B vai ser a nossa parte mais baixa da face de cima. E nós vamos ter esse segmento aqui. Ó. Tá? Esse aqui é a nossa uma das grandes diagonais, que é o nosso AB. Tá? Então, deixa eu eliminar essas arestas. Repara que eu já desenhei os 8 vértices do cubo. E o que eu estou fazendo é que o B ele vai estar agora na parte da frente. O que quer dizer isso? Ó? Então, deixa eu dar mais umas letras aqui. Ó. Esse vértice aqui, que está na parte de trás, é o nosso C'. Esse aqui já a projeção vai ser o F'. Espero que fique clara a anotação. Esse aqui vai ser o A'. No lado oposto do A' vai estar o nosso B'. Agora, todos os três vértices E', B' e D' vão estar na frente. Então, deixa eu só... Na verdade, deixa eu só trocar de cor aqui. Porque eu vou precisar disso aqui. Vou traçar essa diagonal aqui. E essa outra diagonal aqui. Que vai ter, no caso, o mesmo tamanho, agora por simetria do problema. Bom, e vamos ter... se a gente fizer todas as projeções, sabemos que a sombra vai ser uma coisa convexa, né? O que a gente espera é que a nossa figura, na verdade, seja esse hexágono aqui. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Então, nosso ponto aqui, ó, AB', F', E', e isso aqui é o nosso D'. Tá? Então, a nossa figura é um hexágono. Bom, tá? A pergunta é, o hexágono é regular ou não, né? Mas isso aqui é uma pergunta fina, tá? Por quê? Depois que você descobre que é o hexágono, dá vontade de falar que é regular com tudo que tem direito, né?
Vai falar, por simetria do problema, esse hexágono é regular. Assim, eu vou tentar convencer vocês porque, assim, a gente começa até a desconfiar que não. Tá, então a ideia é o seguinte, porque na hora de a gente fazer o desenho, a gente faz o que quiser, né? Mas na hora do vamos ver como que justifica isso, então a ideia é o seguinte. Então, a gente vai traçar, repara o seguinte, no G, o G ele tem dois lados adjacentes do quadrado de cima, o E e o D desses vértices. Aqui a gente vai traçar uma das diagonais, olha, vai estar exatamente do lado do H, e aqui vai estar exatamente do lado do F. Essas duas diagonais, é claro que vai ter uma simetria, ou seja, o que eu espero é que isso aqui seja igual a esse ângulo, tudo bonito. Essas medidas aqui são iguais. Tá, então o que eu quero dizer aqui, deixa eu botar aqui essa figurinha aqui, ela vai ser igual a por simetria, porque é como se foi de um lado para o outro, do outro para cá. Concordo quanto a isso. Só que agora essa diagonal aqui, no DB, elas não tem a mesma simetria das outras duas, tá? Porque o que acontece? O B ele está na diagonal oposta do B, ou seja, o B e o G são vértices opostos, e o H e o A são vértices opostos também. E eu estou trabalhando exatamente com a B, que é totalmente oposto, ou seja, o C e o D são adjacentes ao G e aos vértices H e G, respectivamente, na parte de baixo e na parte de cima. Só que o AB ele é totalmente diferente. Tá? Uma maneira também de ver isso que é o seguinte. Então, deixa eu apagar uns pedaços aqui, senão a gente não visualiza muito bem. O que acontece é o seguinte. Se a gente olhar essa diagonal aqui é F, olha o que nós vamos ter. Ó. Vai ter essa medida aqui, o triângulo que ele forma, ó, se o lado o lado agora é 2, né? Aqui mede raiz de 3, tá? L raiz de 3, porque ó, a diagonal toda é L raiz de 3. Metade da diagonal, tá? Vou chamar esse ponto aqui de P. É L raiz de 3. Aqui sobre 2, né? Aqui vai medir raiz de 3. E aqui ele vai medir exatamente o lado. Quando a gente olha agora essa outra diagonal aqui, o AB, a mesma coisa para o D, né? Mas quando a gente olha essa diagonal aqui e façamos o mesmo triângulo, né? Com G e tudo que tem direito, olha a diagonal que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Essa figurinha aqui, né? Vai acontecer que isso aqui continua medindo raiz de 3. Isso aqui continua medindo raiz de 3, só que a diagonal ela mede 2 raiz de 2. Tá? Que é o L raiz de 2, é a diagonal completa. Ou seja, um triângulo é raiz de 3, 2, e o outro é raiz de 3, 2 raiz de 2. Então, ou seja, a figura não é igual, assim, a princípio. Tá? Não tem motivo para esse hexágono aqui ser regular. Tá? Então, claro que a gente, por simetria, pode falar algumas coisas aqui, né? Que esse lado aqui, deixa eu botar aqui, ó. Esse lado aqui, ele é igual a esse por simetria do problema, mas esse aqui eu não sei não. Tá? Eu não sei se é igual a todos os outros lados não. Tá? Então, assim, até de vez em quando, graças a essas figuras e esse pensamento, eu de vez em quando ficava em dúvida se era regular ou não esse hexágono, né? Mas enfim, o que a gente vai fazer? Antes de eu dar a resposta se é regular ou não, eu quero que vocês pensem. Se vocês tivessem que provar isso, como que vocês provariam? Se achasse, se eu achar que não é, onde está a diferença das medidas, se consegue ângulo, etc. Só para vocês terem uma ideia do problema das simetrias, né? Algumas vezes que a gente vai pensando, que quando a gente fica fazendo projeção, a gente, maravilha. Olha só. A gente pegou essas duas diagonais opostas, né? Não dá vontade de falar que esse ângulo aqui é de 90? Tá? Eu não sei quanto a vocês, mas dá uma vontade, não dá? Tá? Nos pontos que elas se intersectam. E então, vamos ver se era 90?
O que a gente faz? Aquela mesma figurinha de novo. Só para vocês verem como é que as simetrias não batem. Porque é 90, 90, 90, 90, tudo bonito, né? Mas olha só. Então deixa eu apagar isso aqui. Olha, esse lado aqui mede raiz de 3. Esse lado aqui mede raiz de 3. E esse lado aqui mede 2 raiz de 2. Não vale Pitágoras. Tá? 3 mais 3, 6. 2 raiz de 2 ao quadrado é 8. Tá? Então esse ângulo aqui ele é um ângulo obtuso. Tá? Então, tomar cuidado com isso, que não é óbvio, nada do que eu estou falando aqui é óbvio. Tá? E esse ângulo, claro, que ele é agudo. Né? Tá? O que acontece também é a mesma coisa. Aqui é raiz de 3, só que aqui mede 2. Tá? Então, olha só, esse triângulo aqui que está no marrom e rosa, ele é diferente desse triângulo marrom, rosa, amarelo. Tá? Então, não são ângulos de 90 graus em lugar nenhum. Tá? Eles são concorrentes. Tá? Então, só para a gente tomar um cuidado com o que a gente está afirmando aqui. Tá? Tudo isso aqui não é nada óbvio. Por outro lado, se vocês pensarem aqui também, por isso que eu vou gastar um tempo, porque a gente tem que visualizar bem, essa aqui é a parte mais alta do cubo, que está intersectando com a parte mais baixa do cubo. Então, querendo ou não, quando a gente projetar, ainda tem chance de diminuir o suficiente para que todos os segmentos tenham o mesmo tamanho. Tá? Então, pode acontecer do hexágono ser irregular. Você não sabe como que vai funcionar exatamente a projeção. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que não é nada óbvio, tá? Nessa figura. Bom, um resultado, eu vou aplicar 2 resultados aqui. Um primeiro ponto é o seguinte. Isso aqui é bem intuitivo. Olha, eu estou considerando uma reta, um segmento de reta XY. E vamos supor que o XY ele é perpendicular a GH. Tá? Então o que está acontecendo é o seguinte. Nós temos o nosso XY, o nosso GH. E aqui nós temos o nosso aparato de baixo, como sempre. Tá? Nós temos o nosso plano. Do nosso plano, a gente vai considerar uma reta, que eu não sei se está tocando ou não, tá? Pode ser reversa essas 2 retas, só que elas são perpendiculares. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, o x', eu vou olhar o x', y', que é a projeção. O que eu posso dizer sobre a projeção? Tá? Então, vamos chamar isso aqui, vamos chamar isso aqui de x, isso aqui de y, faço a projeção ortogonal. Então, eu estou na notação do exercício. O que eu posso falar sobre isso aqui? Ó? Eu espero que fique claro que XY ele é paralelo a x', y', porque aqui o ângulo que nós temos ele é 90 graus. Isso aqui é um retângulo. Então, em outras palavras, a medida que acontece do x', y', ele vai ser igual à medida do XY. Então, se a gente conseguir uma reta que esteja em horizontal, então as medidas ficam bonitas, vamos dizer assim. Uma coisa que eu fiquei pensando na primeira vez que eu desenhei isso aqui, tá? Então, quando eu tinha pensado nesse resultado, por isso que eu estou discutindo aqui, eu pensava que no meu olho, assim, deve ser 90. Então eu projeto assim uma das medidas, se esse hexágono for regular, acabou o problema. Tá? Mas aí eu descobri que não é, e na verdade o que está acontecendo é o seguinte, a altura do ponto A em relação ao chão, ele é mais baixo que a altura do ponto B em relação ao chão. Tá? As alturas são distintas, porque se não fosse distinta, que fosse 90, estaria horizontalmente. Tá? Então a gente quer procurar segmentos horizontais. Um segmento... Então isso aqui é um fato que a gente está querendo fazer. Né? Um outro ponto que aqui a gente vai achar um segmento mágico. Tá? O que a gente quer fazer? A gente quer achar retas horizontais. Para achar retas horizontais, olha só, olha a ideia. Bom, vamos pensar agora geometricamente. O F e o C, eles não são distinguíveis. O que eu quero dizer é o seguinte. O F ele vai ter uma altura H em relação ao chão. O C, eu espero que fique claro, por simetria do problema, ele tem que ter a mesma altura.
né? Porque o F e o C, eu posso inverter o F e o C, eles têm que fazer a mesma coisa. Né? O que acontece de um lado tem que acontecer no outro pela simetria. Então, o que eu quero dizer é que essa diagonal aqui, ó, a diagonal CF, ela não toca na linha marrom, tá? Então, se eu traçar aqui o CF, ele está aqui embaixo. Ele não toca na linha marrom. Mas o que é legal é que o CF, se isso aqui valer, são a mesma altura, eu espero que fique intuitivo, ele é ortogonal. Ele não é perpendicular porque não toca, mas ele é ortogonal a GH. Tá, assim, o que eu estou falando aqui, pensa em intuição pela simetria do problema. Mas olhando aqui não parece, né? É meio complicado ver isso, né? A gente pensa que aqui é 90, mas que é 90 é isso aqui, né? É bem esquisito. Vamos ver se é verdade. Tá, então como que a gente faz? Só para vocês verem como que isso aqui que eu vou usar. Tá, então olha só, o que a gente faz? A gente faz um transporte paralelo disso aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar na metade do segmento, tanto do lado DF quanto do lado BC, ou seja, vou pegar esse pontinho aqui, ele é o nosso ponto do meio de sempre, é o nosso P que a gente marcou há um tempão atrás lá. Eu vou chamar esse ponto aqui de cetil. Tá, então olha só, o que eu quero provar? Eu quero provar que esse ângulo aqui, se ele é de 90 ou não. Tá, então eu fiz o transporte no momento que ele toca, que eu tenho algum acesso, e eu quero perguntar se esse ângulo aqui é de 90 ou não. Então, o que está acontecendo é o seguinte, se eu pegar esse aqui verticalmente, né, eu espero que fique claro para vocês que é a metade da diagonal. Então, se o lado é 2, a diagonal toda tem 2 raiz de 2. Ou seja, aqui tem raiz de 2. Aqui, a gente já fez várias vezes, é raiz de 3. E o último lado do nosso triângulo, que eu vou desenhar com essa cor aqui, tá? Então a gente está olhando o triângulo cetil PG. Tá? Então é esse pedaço aqui. Então quanto mede esse lado aqui rosa? Olha, temos esse triângulo retângulo aqui do E cetil G. Aqui eu sei que está na metade, mede 1. Então isso aqui mede raiz de 5. Então repara, ó, isso aqui é o quadrado, mas isso aqui é o quadrado, é igual a isso aqui ao quadrado? Sim, então é pitagórico. Você pode olhar pela lei dos cossenos que se é Pitágoras, então mede o ângulo de 90. Então por que eu estou dizendo isso? Então esse segmento aqui ele é ortogonal a GH. Então agora vamos fazer uma suposição. Tá? Ou de vez em quando, olha só, como que eu disse, eu vou mostrar para vocês, agora eu vou dar a resposta, o hexágono é regular. Tá? Depois a gente vai provar isso. Mas assim, se alguém percebesse, eu duvido que a banca ia descontar alguma coisa, porque essa pergunta aqui é muito fina. Tá? Ela não era, eu pelo menos eu não considero óbvio. Porque assim, depois que descobre que é hexágono, você fala, é claro que é regular, né? Não dá uma vontade de fazer isso, né? Mas não é óbvio. Eu acho que depois dessa argumentação toda, eu gastei tempo para isso, para dizer que não é óbvio. Tem que gastar tinha formalmente que gastar um tempo para mostrar que esse hexágono é regular. Então, o que a gente vai fazer? Então eu vou usar que o hexágono é regular. Repara também que agora a gente sabe que esse segmento aqui, que eu botei em amarelo, mas eu vou trocar para verde, eu sei quanto mede o C'F'. Por quê? Porque a gente acabou de provar que o CF é ortogonal a GH. Tá? A gente viu que vale o Pitágoras, vale o ângulo de 90, a projeção ela não perde sombra, né? A reta é de fato horizontal. Então a gente sabe que a medida do C'F' ele é igual à medida exatamente do CF, e quanto à medida do CF, L raiz de 2, que é 2 raiz de 2, tá? Raiz de 2 nesse pedaço, raiz de 2 nesse outro pedaço.
Mas se isso aqui mede 2 raiz de 2 e eu sei que o meu hexágono é regular, então deixa eu fazer mais uma figurinha aqui, né? Então olha só o que nós temos, ó. Nós temos esse pedaço aqui, que ligamos com isso aqui. Os nossos vértices são A, C, F, tudo linha, em que aqui mede 2 raiz de 2. A gente vai usar que o hexágono é regular, isso aqui é um dos lados do hexágono. Ele vai medir exatamente os 120 graus. Então aqui mede L e L. Se a gente achar as medidas, acabou o problema. Então, novamente, o que a gente faz? Pode usar a lei dos cossenos, mas eu vou usar aqui, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Traço uma altura, né? Já que o triângulo é isósceles. Isso aqui vai medir 60 graus. Aqui mede raiz de 2. A gente sabe que o seno de 60 ele é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. E quanto ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos que o L ele é exatamente 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Não vou apagar nada, assim, não vou racionalizar. E quanto é a área do hexágono? Então, a gente está devendo demonstrar que o hexágono é regular, tá? Então, olha, a área do hexágono vai ser 6 quartos vezes L ao quadrado raiz de 3, né? São 6 vezes a área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, acabou. Tá, essa aqui é a fórmula também, eu acho que depois disso aqui tudo, acho que eu posso usar, né? O L ao quadrado, ele é 8 terços, tá? Então vai ser, isso aqui eu vou cortar, né? 3 meios, vezes 8 terços, vezes raiz de 3. E isso aqui tudo é 4 raiz de 3, que é a resposta. Então, deixa eu marcar aqui a resposta como 4 raiz de 3. Agora, o que falta? Mostrar que o hexágono é regular. Continuando, agora o que a gente precisa fazer é mostrar que o hexágono é regular. Então, antes de querer mostrar, eu vou ter que falar qual vai ser a estratégia para a gente entender um pouco o argumento que vai ser. É um argumento fino, né? Porque, assim, como que eu mostro que o hexágono é regular naquela construção toda, né? A ideia vai ser o seguinte. Como que a gente constrói um hexágono regular? A gente faz o seguinte, pega um círculo. No círculo nós colocamos um triângulo equilátero. No triângulo equilátero, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar 3 alturas, essencialmente, né? Ou 3 medianas. E nessas 3 medianas a gente pega os outros pontos dos círculos, tá? E o que nós vamos ter é o nosso hexágono, e esse hexágono é regular. Mas qual é a propriedade-chave que a gente vai usar? Que é o seguinte, o tamanho que é daqui até aqui é igual ao tamanho daqui até aqui, e esse tamanho que vai daqui até aqui, ele é igual ao tamanho que vai daqui até aqui. E isso tem que valer essencialmente para todos os lados e que a gente precisa do centro de gravidade, né? Que é o nosso G, que é o centro do raio. Então, o que a gente vai fazer claro, isso aqui é a nossa imaginação, mas se a gente quiser construir um hexágono regular a partir de um triângulo, a única coisa que a gente precisa, e a gente não precisa do círculo. O que a gente precisa fazer é dobrar o tamanho, né, entre o centro de gravidade e o outro lado, em que aqui a gente sabe que é perpendicular. Tá, então essa vai ser a ideia, tá? Então aqui vai ter o nosso hexágono regular. Então, por que a gente está falando isso? O que eu vou querer fazer, essencialmente, é demonstrar que esse hexágono ele é construído desse jeito. Então, deixa eu apagar aqui só para mostrar, que é o seguinte. Então, nós temos essa figurinha aqui toda, né? Esse aqui é o nosso candidato a hexágono. Então, repara, eu espero que lembre disso, que a gente mostrou um lema que o CF ele é ortogonal ao GH. Tá? E o CF é esse segmento aqui.
Então, e qual foi a intuição, só para a gente lembrar, foi que o CF é a altura, quando a gente bota o cubo desse jeito aqui, com o vértice tocando, a altura daqui até aqui é igual a altura daqui até aqui, então essas duas retas têm que ser perpendiculares, ou seja, o CF ele é horizontal, então ele é perpendicular à nossa reta vertical. Então, o que está acontecendo é o seguinte, quando a gente provou isso, a gente pegou o ponto do meio e fez o triângulo, a gente fez como matemático. Só que, olha só o que está acontecendo. Agora vamos pensar em simetrias. Nós temos o G e o H, vou chamar de diagonal principal. O que essa diagonal principal faz? Ele intersecta todas as faces, tá? Exatamente em dois vértices. Aqui vai intersectar a face da frente, do lado e abaixo, e aqui vai intersectar a face de cima, do outro lado e de trás. E com isso, qual vai ser a ideia? Então, olha, temos o que diz o teorema? Se a gente pega uma diagonal principal e uma diagonal secundária, ou seja, que está dentro da face e que não intercepta a diagonal principal, a diagonal secundária e a diagonal principal são ortogonais. E por que isso aqui é interessante? Olha, isso aqui, olha, é uma outra diagonal secundária e essa aqui é uma outra diagonal secundária. Nós temos 3 diagonais secundárias. E olha só o que acontece com a diagonal secundária. A primeira diagonal secundária é o CF, a segunda é isso e a terceira é isso. E o que acontece quando as coisas são ortogonais? A gente sabe a medida desse lado aqui. A gente sabe que C', a medida de CF, ele é igual à medida de C'F'. Analogamente, a sombra não perde medida, né? A medida de BF, ele é igual à medida de F'B'. E, finalmente, a última medida, a medida de B'C', ele é igual à medida também de BC. Tá, então, deixa eu inverter aqui de novo, né? A medida de BC, ele é igual à medida de B'C'. E o que é interessante é que essas 3 medidas aqui de cima, elas são iguais. Por quê? Porque todas são diagonais da face. Então, o que acontece é que esse triângulo aqui que a gente acabou de construir, ele é equilátero. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai construir essa diagonal principal aqui, ó. Uma das diagonais principais. Tá? Então, o que a gente vai querer provar? A gente vai querer provar que, na verdade, toca na mediana. Tá? Então, exatamente, ó, vou pegar aqui o centro dela. Esse aqui é o centro, ele vai ser exatamente o nosso H', que é igual ao G'. E a gente vai provar que esse segmento ele é igual a esse. Tá? Então, só para vocês verem que é tranquilo. Tá? Então, a gente está querendo imitar essa construção. A gente quer provar que esse hexágono aqui veio dessa construção que eu acabei de fazer. Então, olha só. Quem é a diagonal CF? É esse segmento aqui. O segmento, quem é esse segmento aqui? Ó? O AH. O AH, quando ele projetado, ele vai dar exatamente esse pequeno pedaço aqui. E o que acontece? E o que tem a propriedade do H? Esse lado aqui, ele é igual a esse lado aqui. E esse lado aqui, ou seja, ele corta o CF no meio, tudo passando pelo meio. Em outras palavras, quando a gente projeta retas concorrentes que se intersectam no meio, continua se intersectando no meio. Então, o que acontece é que esse lado aqui, ele é igual a esse lado aqui. Mas só para lembrar de geometria, eu não estou dizendo que esses 4 lados aqui são iguais, não. Não estou dizendo que esse é igual a... Aqui, esses 4 aqui são iguais. Mas quando projeta, na verdade, não continua iguais. A projeção é um pouco diferente. Acaba uma diminuindo mais que o outro, apesar de começar igual. Tá? Isso tem a ver com essa reta... Porque ó, a gente projetou agora uma reta que passa, não é ortogonal, então ela perde medida. Bom... Então, o que acontece com isso aqui tudo? Olha, nós temos a primeira construção. A segunda construção, eu vou só fazer mais essa, que olha só, vou pegar o F e o E. Tá? Estou ligando aqui. Então, repara, desculpa, eu esqueci. Como essa medida é igual a essa medida, aqui é ângulo de 90. Tá? Isso aqui é a reta B', a linha é mediana.
Tá? Então, exatamente vai passar pelo centro de gravidade, como outro caso. A gente provou que aqui é mediana, esse lado é igual a esse, e também provamos que esse lado é igual a esse. A gente vai fazer a mesma coisa para cá. Bom, então, novamente, a gente construiu, agora nós temos o B', C'. Deixa eu escolher o outro. Tá, vou escolher esse aqui. Eu vou escolher C', D', tá? A figura não está totalmente simétrica. O que acontece é o seguinte. Quando a gente escolhe o C', D', olha, primeiramente nós temos o BF como essa figura aqui atrás. Desculpa, a figura do lado. Agora, a gente vai construir a reta que vai no... O C', D', o que eu vou pegar agora é o D'H. O que acontece com o D'H, olha, é esse aqui. Novamente, elas se cruzam no meio. E esse lado e esses dois lados aqui fazem isso, né? Então, em particular, C', D' é uma mediana. E se é mediana, também aqui é ângulo de 90, tudo que tem direito, porque o triângulo C', B', F' é equilátero. E a mesma coisa vale para o outro lado. Então, repara aqui, e a mesma coisa vale para o outro lado se a figura estivesse bem feitinha. Então, o que acontece é que, como eu disse, olha, eu peguei o triângulo equilátero e fiz literalmente essa construção que está aqui. E isso mostra que o hexágono, de fato, é regular. Tá, então é uma demonstração bem interessante, né? Mas assim, não é fácil pensar nela. Mas é um pensamento bem rápido. Depois de feito, como que a gente fala, depois que você vê, você não consegue mais desver, né? Vamos dizer assim. Tá, então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Esse material, essa parte aqui, apesar de eu não ter escrito formalmente, que teria muita etapa que eu também teria feito para escrever tudo isso, né? Se for escrever bem mesmo, mas vai estar no material em livro que também está sendo confeccionado, pelo menos no momento que eu gravei a aula. Espero que depois de gravado já esteja tudo direitinho, né? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.